Nosso estudo de hoje, eles são 3 do livro Companheiro, tem por título Mais Deus. Há muita gente que te ignora, entretanto Deus te conhece. Há quem te veja doente, Deus, porém, te guarda a saúde. Companheiros existem que te reprovam, mas Deus te abençoa. Surge quem te apedreje, Deus, no entanto, te abraça. Há quem te enxergue caindo em tentação, Deus, porém, sabe o quanto resistes. Aparece quem te abandona, entretanto, Deus te recolhe. Há quem te prejudique, mas Deus te aumenta os recursos. Surge quem te faça chorar, Deus, porém, te consola. Há quem te fira, no entanto, Deus te restaura. Há quem te considere no erro, mas Deus te vê de outro modo. Seja qual for a dificuldade, faz o bem e entrega-te a Deus. Sempre tem um momento na nossa vida, né, que parece que os julgamentos, eles aparecem em cima da gente, e algumas vezes sem a gente esperar e sem a gente aparentemente dar motivo para isso. Parece que faz parte do conjunto de provas que a gente passa aqui na Terra. É uma atitude que a gente tomou sem ter a intenção de magoar e que de repente magoa, e que, sem a gente perceber, cria todo um cenário, né? Que daqui a pouco, quando a gente se dá conta, fala, meu Deus, por que estão pensando isso de mim? E a gente fica pensando, né, até com as lições do Emmanuel, vale a pena eu me defender? E algumas vezes o Emmanuel provou até pra gente que não vale a pena a gente se defender com palavras, a gente lembrar, igual Jesus, quando esteve diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou, você é rei? Ele fala, eu sou, mas meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus súditos teriam vindo me buscar. Quando Pilatos faz a pergunta pela segunda vez, já era com ironia, já era para começar ali uma espécie de sabatina, e na época as sabatinas tinham até agressão, como Jesus foi agredido, né, posteriormente. E Jesus simplesmente ficou calado e entrou em oração profunda, envolvendo Pôncio Pilatos, de uma maneira que ele nunca tinha sentido aquele magnetismo. Imagino que sentiu o magnetismo de uma oração endereçada por Jesus, ele pessoalmente. Ele ficou tão desconcertado que ele vira para Caifás e fala, não estou vendo crime nesse homem não, se vocês quiserem condenar, eu lavo em minhas mãos. E na lição do Emmanuel, naquela ocasião, o Emmanuel até fala que em alguns momentos a única maneira da gente se defender é a gente continuar servindo, continuar trabalhando, continuar fazendo nossas atribuições. Mas o Emmanuel hoje vem falar para a gente, ó, tem gente que está te ignorando, tá bom, Deus te conhece. Tem gente que está achando que você está doente, ó, Deus, porém, está te guardando a saúde. Alguns companheiros te reprovam, e essa reprovação, a gente fica às vezes estudando, né, o porquê da reprovação. Esperavam que eu falasse uma coisa que eu não falei, ou eu falei o contrário do que as pessoas pensam. Hoje tem gente, por exemplo, ficando magoada com você pelo fato de você se declarar politicamente pertencente a uma corrente filosófica ou a outra, uma corrente política ou outra. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Ou então até tem gente que fica contra você quando você fala que você não é nem de uma nem de outra. Então, tem coisas que acontecem que são gratuitas. Então, olha, surge quem te apedreje, tudo bem, a Deus, no entanto, te abraça. Outra coisa também interessante, há quem te enxergue caindo em tentação, Deus, porém, sabe quanto resiste. É interessante que, principalmente quando você se propõe a começar a fazer um trabalho mais sério, seja o trabalho na casa espírita com obra social, o trabalho de divulgação, mas principalmente o trabalho de divulgação. Aí as pessoas falam, quem é essa pessoa para poder querer falar dessa maneira? Ele não faz, ele é assim, ele é assado. E o Emmanuel tem um incentivo em cima de cada um de nós, ele fala, não espere ficar perfeito para começar a trabalhar não, começa, que depois que a gente começa a trabalhar é que as coisas vão se acertando. Mas a gente vai ouvir também esse tipo de coisa quando a gente começar a fazer um trabalho
de divulgação, né? Seja ele através de cursos, seja através de palestras, as pessoas começam a te observar porque você fica no foco, né? E essas críticas aparecem também. Aí o que acontece? Quando você dá uma titubeada, quando você demonstra sua fraqueza de alguma maneira, e vem aquele bilhões de dedos aí que tá vendo? E isso é interessante da gente estar falando sobre isso, porque até o Divaldo, uma vez, em uma palestra marcante dele, ele falou que ele foi fazer uma palestra e que o Emmanuel chegou ao lado dele, ele fez essa palestra, e agora eu não me lembro se foi Emmanuel ou Humberto de Campos, um dos dois espíritos. Esses dois espíritos são mais ligados ao Chico, não, mas foram um dos dois que chegou no Divaldo ainda. O Divaldo ainda não tinha, nem sabia o nome da Joana de Ângeles ainda, né, nessa época, segundo ele conta. Aí chegou do lado dele, ele fez uma palestra, estava muito cheio, e ele saiu dali, né, poxa, quanta gente veio me ver. Aí a proposta que fizeram para ele, falou assim, sabe lá aquele número do circo que as pessoas vão ver, que é o equilibrista na corda bamba, que é o quadro que as pessoas mais esperam, né? É o número que as pessoas mais esperam. Falou, por quê? Porque as pessoas, na verdade, estão querendo ver a hora que o equilibrista vai cair. Esteja preparado, porque a qualquer momento as pessoas vão ficar prestando atenção minuciosamente em cada palavra sua, esperando um momento de fragilidade para te condenar, porque o mundo de expiações e provas é assim. Quando aparece alguém querendo fazer diferente, chama atenção, desagrada, quem está pretendendo ser quem, é por aí que a coisa acontece. E isso aqui é interessante porque você está numa luta contra um determinado vício, você fica muito tempo resistindo àquele vício, mas quando você cai tem alguém para te apontar o dedo, que a intenção é que a sua autoestima vá lá embaixo mesmo e você possa entrar até nesses processos de depressão também. Aparece quem te abandona, entretanto Deus te recolhe. Algumas vezes a gente precisa da solidão, sim, precisa da solidão. Há quem te prejudique, mas Deus te aumenta os recursos. Depois ele fala, surge até quem te faça chorar, Deus, porém, te consola. O Emmanuel, na lição de hoje, está convidando a gente a procurar entender que nesses momentos de dificuldade tem alguém sustentando a gente. E esse alguém que aqui está sendo dito que é Deus, ele vai utilizar de vários recursos para poder estar proporcionando isso para a gente, né? Então, o que acontece na verdade, Deus vai estar se manifestando através do nosso anjo da guarda, em primeiro lugar, vai estar se manifestando através dos espíritos familiares, vai estar se manifestando através daquele amigo que, sem você esperar e sem ele saber também que está contribuindo naquela hora, ele entra em contato contigo através do WhatsApp e te manda uma mensagem qualquer, enfim. Depois ele fala, quem te fira, no entanto, Deus te restaura. A gente vai se sentir ferido, e a gente vai dando tempo ao tempo. Há quem te considere no erro, mas Deus te vê de outro modo. Algumas vezes isso aconteceu comigo na seguinte maneira, enquanto as pessoas estão vendo a gente no erro, Deus está vendo a gente na força que a gente fez, o esforço que a gente está fazendo para domar as nossas más inclinações. E é claro, a má inclinação existe em mim e está muito viva dentro de mim, mas eu estou fazendo um esforço para deixá-la quietinha, tentar fazer com que ela não me comprometa, não me atrapalhe, e esse esforço que eu estou fazendo, ele está sendo levado em consideração, mas há quem te considere no erro. Ele fala, seja qual for a dificuldade, faz o bem e te entrega a Deus. A única maneira da gente estar ali, integrado com Deus, faz o bem, entrega-te a Deus. A gente fica pensando, como é que eu faço para fazer o bem? E a gente fazer o bem é você, no primeiro momento, pensar assim, eu não vou procurar atividade diferente da minha, não. Eu vou procurar ser uma pessoa bem melhor dentro da minha profissão, dentro da minha casa, e vou tentar, de alguma maneira, interagir com isso, servir de instrumento. Depois que eu conseguir isso, aí eu vou buscar
o bem de outras pessoas também, né? Mas às vezes a resposta está simples na nossa frente aqui. Cabe que a gente apenas consiga se entregar a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.